diante de nós, do nosso coração, nos apresentamos mais essa manhã na casa do nosso Deus, para prestarmos culto ao santo nome do nosso Deus e Pai, e rendemos graças por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, bem como lugarmos a sua bênção, lugarmos o seu cuidado e a sua assistência constante sobre cada um de nós. Quero convidá-los a que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e nós faremos a leitura dos versos 10 a 20. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a leitura será dos versos 10 a 20. Leitura esta que procederemos de forma alternada. Efésios 6, 10 a 20, leitura alternada. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, poder depois permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também o amor, para que seja dada no aumento da minha boca a palavra, para, com firmeza, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Nós louvaremos a Deus com o número 303 e ao som do instrumento a igreja deverá colocar-se em pé. Oh
Convido a nossa irmã de Neuza, nos eleve a Deus nesta oração. Pai querido, muito obrigada, Pai, porque estamos na tua casa, Pai, para louvar o teu nome. Muito obrigada, Pai, por cada um aqui presente. Que seja, Pai, cada dia abençoando a vida de cada um. E que nós possamos, ó Pai, cada dia ter o desejo, Pai, de louvar o teu nome. Muito obrigada, Pai, pela vida do pastor. E seja, Pai, cada dia sustentando essa vida. E seja, Pai, nos abençoe e nos dê um dia de paz. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero convidá-los a cá com suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. E procederemos à leitura dos versos 1 a 11. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 1 a 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará e a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Meus irmãos, este é um momento dentro do nosso culto também muito significativo, em que nós refletimos sobre situações que enfrentamos nas nossas vidas, sobre tentações que passamos, e mais do que isso, sobre momentos em que não tivemos a mesma disposição do nosso Senhor. Antes, nos inclinamos para aquilo que é mal e contrário à vontade de Deus, pecando contra o nosso bendito Mestre. E é por isso que é necessário que pensemos, reflitamos e guardemos este momento especial para suplicarmos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Nós passaremos alguns instantes em oração silenciosa, suplicando ao Senhor o seu divino perdão, e após esse instante, nosso irmão presbítero Miguel nos levará a Deus uma palavra de oração essa de confissão de pecados. Oremos. Deus, nós estamos, ó Deus, em Tua casa, com a finalidade, Senhor, de estar prestando culto a Ti. E nesta hora, Deus, de oração, nós pedimos a Tua bênção sobre cada vida aqui presente. As orações, ó Deus, que estão sendo feitas, possa, Deus, estar chegando ao Teu trono de graça, que Tu possa, Deus, estar nos perdoando os nossos pecados. Se de alguma coisa temos defraudado alguém, Tu, ó Deus, sabe todas as coisas. E pedimos perdão por tudo. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre o Teu servo à frente deste trabalho. Que tudo, Deus, queira ser revelado aqui, seja de acordo com a Tua vontade. Eu que te peço agradecido, em nome de Cristo. Amém. Amém. Certos do perdão que recebemos em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós louvaremos ao nosso Deus
Deus nesta feita com o grupo de cânticos da igreja. Peço aos irmãos que se colocam em pé, vamos louvar o Senhor. Esse hino aqui está a olhar para a cruz. Nós possamos estar olhando não só para a cruz, onde Cristo ali nos libertou, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Andei no céu, Senhor certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros.
irmãos podem se sentar. Meus irmãos, para a nossa exposição nessa manhã, quero convidá-los aqui a abrir suas Bíblias no livro de Juízes. Juízes, capítulo 3, versos 1 a 6. Juízes, capítulo 3, versos 1 a 6. Assim nos diz a palavra do Senhor. São estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, e sidônios e heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para por eles o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais pelo intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, os heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Amém. O que você esperaria de uma nação que experimentou todo tipo de expressão miraculosa da parte de Deus? O que você esperaria de uma nação que, sendo oprimida, percebeu as grandes ações de Deus, a tal ponto de Deus conseguir dobrar o maior império da terra? O que você esperaria da mesma nação que, após ter percebido os grandes sinais de Deus, bem como Deus humilhou os deuses daquela região maior, além disso percebeu que Deus tem um poder completo sobre todo o ambiente natural, a tal ponto de conseguir abrir o mar como o mar vermelho? O que você esperaria de uma nação que, além dessas experiências primárias, ainda percebeu o cuidado diário da parte de Deus, que não deixava faltar a água, não deixava faltar o alimento, e até mesmo coisas tão simples como as vestes, Deus não permitia que se desgastassem. Ao contrário, elas se renovavam. E durante uma caminhada, até mesmo o calçado dessas pessoas, as sandálias dessas pessoas, não ficavam gastas e não se diluíam, como é próprio acontecer até os dias de hoje. O que você esperaria de uma nação que experimentou vitórias que eram improváveis diante de outros exércitos que se aproximavam dessa mesma nação? E mais do que isso, conseguiam perceber que essas vitórias que aconteciam não eram porque o seu exército era melhor preparado, afinal de contas tratava-se de um grupo de escravos, mas era a mão de Deus, a ação de Deus. Mas ao mesmo tempo, não se trata apenas de vitórias, de milagres, de conquistas desta nação. Não são apenas pessoas que percebem coisas boas, elas conseguem perceber também e colher consequências dos seus próprios pecados, das suas próprias iniquidades. A mesma nação que viu o mar sendo aberto
foi aquela que percebeu uma grande matança no seu seio quando envolveu-se com idolatria. Foi a mesma nação que foi punida muitas e muitas vezes por resmungar contra Deus, ou sobretudo uma nação que teve os seus próprios filhos mortos algumas vezes porque tratava-se de uma nação crédula. Sobretudo uma nação que percebeu os grandes feitos de Deus, as grandes conquistas que Deus realizou, mas uma primeira geração não pôde entrar na terra prometida como Deus havia dito que aconteceria, uma vez que a nação preferiu não entrar. Na oportunidade que Deus preparou e aquelas pessoas foram enviadas, um grupo foi enviado para perceber a terra, para observar a terra, voltou grande parte desse grupo com incredulidade. E diante dos homens, líderes, falaram: nós não temos condições de entrar. Eles são maiores do que nós somos pequenos como gafanhotos diante de homens que são violentos. Nós não temos condições de entrar. E assim como Deus prometera que aquela geração não entraria na terra, afinal de contas, esse era o desejo daquele povo, não querer entrar na terra, assim acontece. Apenas 2 homens entram nessa terra. São pessoas que experimentaram tanto aquilo que há de sublime, quanto aquilo que há de traumático, ruim, e que fica para a memória e para a história dessa própria nação e para a sua própria identidade. Mas mais do que isso, uma nação que além de perceber as ações miraculosas de Deus, as grandes ações de Deus, os grandes feitos de Deus, ainda teve a experiência da qual os demais povos foram privados momentaneamente. Nós sabemos que Deus cumpre a sua eleição desde sempre, e o fato dele eleger uma nação para si, chamar uma nação para si, não significa que Deus simplesmente traria benefícios àquela nação, mas Ele mesmo impõe uma série de leis, de mandamentos, que eram fundamentais para o estabelecimento de uma relação do homem pecador com Deus Santo. E você sabe muito bem que nós estamos tratando aqui da nação de Israel. Uma nação que foi chamada por Deus, uma nação que foi aproximada por Deus, que tinha tudo o que há de melhor no que diz respeito de comprovações das ações de Deus para o seu benefício. E ao mesmo tempo sabia que Deus é um Deus com quem não se brinca, que Deus é um Deus com quem não se pode barganhar, e sobretudo é um Deus que domina todo o universo, todo o pecado cometido contra Deus. O próprio Deus age soberanamente para repreender o seu povo, e se o repreende, ainda é sinal de que o ama. Mas mais do que isso, eles têm a revelação de Deus. Quantos povos naqueles dias, quantas nações naqueles dias, quantas línguas naquele dia ou naqueles dias, mas apenas naquela língua ainda nascente, que é a língua hebraica, que Deus decide se comunicar com o seu povo. E é uma comunicação de amor, é uma comunicação de redenção, é uma comunicação de santidade, para que aquela nação que antes era uma nação de escravos, agora se constituísse em um local de príncipes, de sacerdotes do Deus Altíssimo. Eles tinham tudo na mão. Então, se nós parássemos para pensar do ponto de vista lógico e aquilo que há de mais básico, uma racionalidade comum, nós pensaríamos: este povo vai dar certo, este povo conseguirá cumprir os seus objetivos, será uma grande nação, e esse mesmo povo experimentará ainda mais da graça de Deus, do poder de Deus e da bênção de Deus sobre si. Afinal de contas, do que mais aquele povo precisava? Já tinham os milagres, já tinham as correções por conta das suas faltas, e já tinham em mãos aquilo que Deus ordenara para que eles cumprissem. Não precisavam de mais nada. E entraram naquele ambiente tão esperado que era a terra de Canaã. Você sabe muito bem que a entrada na terra de Canaã não foi uma entrada simples, não foi uma entrada tranquila. Eles não entraram e tinham um grupo de cananeus esperando com bandeiras brancas e com cartazes: bem-vindos, filhos de Israel. Muito pelo contrário, eram nações antigas, com culturas antigas, com cultos antigos. E quando Israel chega, a sua chegada é uma chegada violenta,
Mais do que isso, o próprio Deus determinara que quando entrassem na terra de Canaã, naquele ambiente da Palestina, eles deveriam ter muita seriedade e principalmente deveriam tratar de exterminar todas as nações que ali estavam. Eles deveriam cuidar de destruir boa parte daquelas nações, porque Deus já tinha dito que se eles entrassem na terra e não dizimassem aqueles povos pagãos, naturalmente esse povo se envolveria com a idolatria. O povo entra na terra. As primeiras conquistas são feitas. As memórias ainda estão muito fortes nas suas mentes. Josué está presente. Josué é um grande homem de Deus. No princípio do livro de Josué, o livro que leva o seu nome, ele é chamado de Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. Mas logo no fim do livro ele ganha o mesmo título que Moisés recebera lá atrás: Josué, servo do Senhor. Esse homem que é tão importante para a história entra na terra de Canaã e começam as conquistas. Os territórios dos cananeus vão se diminuindo, mas Josué, após ter estabelecido o território, deixa as ordenanças e continua dizendo que as expansões continuariam após a sua morte. Ele despede a nação de Israel. Já é um homem com idade avançada, mais de 100 anos, aproximadamente 110 anos, quando ele, após muito trabalhar, após muito ter feito e ter pregado a lei de Deus para aquele povo, descansou e foi sepultado. Mas o que você esperaria daquele povo? O livro de Juízes, então, abre a história, demonstra as conquistas de Israel, demonstra as expansões de Israel. E esse livro que foi escrito por Samuel é um livro muito importante, porque ele demonstrará como a igreja, ou como o povo de Deus, mesmo tendo tudo que há de favorável ao seu redor, ainda assim não é um povo que pela sua própria força pode conseguir ser absolutamente santo. Você pode olhar no capítulo 2, nesse capítulo 2, você verá como existem ainda lacunas em relação às conquistas de Israel. Josué fez grandes conquistas, entretanto, ele não destruiu todos os povos, ao contrário, ele permitiu que algumas nações continuassem ainda existentes, e o povo influenciou para que isso acontecesse, buscando algumas alianças e buscando uma paz e estabilidade dentro daquela região da Palestina. E aí que o texto demonstra que após as expansões, após Moisés ter já iniciado a chegada na terra de Canaã, Josué expandiu todo o território, mas após esse período primário de expansão, Josué morre. E as gerações começam a passar. O texto é relativamente rápido para falar das primeiras gerações, ou como as gerações passam rapidamente, para chegar num período que iniciará uma constante posição da nação de Israel. E essa constância constitui-se de uma instabilidade em relação à fé. Quais são os problemas, então, que tomam a nação? Já estão na terra, já fizeram suas expansões, ao contrário do que era a vontade de Deus, eles permaneceram em algumas alianças com os outros povos, e aí que o capítulo 2, a partir do verso 6 até o versículo 23, depois vocês poderão ler em casa esse texto, é uma passagem que faz um resumo de tudo que será o livro. Isso é muito comum no Antigo Testamento, algumas frases, alguns versículos, ou mesmo textos inteiros, que têm como objetivo resumir todo o conteúdo do livro. Isso é muito comum, por exemplo, numa estrutura menor, nos Salmos. Os Salmos, geralmente, a primeira proposição, ou os primeiros versículos, são os versos que falam sobre tudo aquilo que o Salmo falará posteriormente. Geralmente assim, porque é um modo hebraico de se escrever. Aqui o capítulo 2 faz exatamente isso. Fala que após a morte de Josué, a nação de Israel começou a se entregar a algumas coisas que não correspondiam à vontade de Deus. Ao contrário, eles se entregavam para aquilo que havia de mais imundo, aquilo que havia de pior dentro da espiritualidade, aquilo que de modo algum o Senhor aprovava, e tudo aquilo que o Senhor odiava. Esse
capítulo 2, demonstrará então um protótipo do que todo o livro haverá de dispor. Porém, nós observamos algumas coisas a partir do capítulo 3. O texto que nós lemos é um texto que iniciará a constante que Israel permanecerá. Lembre-se do seguinte: o livro de Juízes, como você verá, é um livro que mostra a nação de Israel caminhando bem, caminhando de um modo equilibrado, de um modo correto, de um modo santo. Mas após algum período, a nação cai e a nação começa a se envolver com o pecado. Levantam-se juízes, um juiz em especial destacado no texto em cada um desses períodos. E esse juiz se levanta sobre a nação de Israel, derruba os inimigos que já tinham a essa altura oprimido a nação, e depois restabelece o culto a Deus. Após a morte desse juiz, o que acontece com a nação? Mais uma vez ela cai. E Deus, como resultado dessa queda, levanta uma outra nação, uma nação vizinha, que oprime Israel. Depois a nação clama, Deus levanta um juiz, esse juiz se levanta sobre o povo, derrota os inimigos, e essa constante se mantém no livro até o fim. É interessante você notar o fim do livro de Juízes, conta a história de um levita. E nessa história, ele é um homem que viu tanta barbárie em Israel, que ele tem uma concubina que é morta, ele corta essa concubina em 12 pedaços e envia cada um desses pedaços para cada uma das tribos ou dos limites em Israel. E a conclusão do livro é que não tem rei sobre Israel. Essa ideia de que não há rei sobre Israel é que eles não entendiam, não criam, não se entregavam a Deus como rei sobre Israel. Depois o livro de Samuel mostrará uma constante instabilidade até apontar para a ascensão, primeiro de Saul e depois de Davi, sobre o trono de Israel. Então vejam que essa constante do livro se inicia exatamente no capítulo 3. É no capítulo 3 que nós percebemos algumas coisas que estão além de um campo de visão que muitas vezes nós temos. Não se trata apenas da indisposição do coração do povo para fazer a vontade de Deus. Ao contrário, algo que a Escritura nos mostra amplamente é que Deus não é, obviamente, aquele que tenta, entretanto, Deus é aquele que coloca os seus diante de situações para serem provados. Observe bem o que diz o texto, que aquele fato que aparentemente é triste, das nações vizinhas de Israel não terem sido expulsas pelo povo de Israel, por um lado há a ação humana, mas sobretudo Deus, como Senhor da história, permitiu, decretou que aquelas nações ali permanecessem. Para quê? Diz o versículo 1, para provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. O que é isso aqui? Quando o texto fala que Deus coloca o seu próprio povo em uma situação adversa, em uma situação em que será ou terá que lidar com os povos vizinhos, o que ele está reafirmando é que o povo deveria confiar em Deus e deveria perceber que na sua história houve momentos muito estranhos, difíceis, de embates, em que foi o próprio Deus que agiu para o benefício do seu povo. E foi o próprio Deus que fez com que a nação prosperasse, crescesse e se estabelecesse na terra de Canaã. Por isso que ele usa a expressão aqui de aqueles que lembram, aqueles que conhecem as guerras de Canaã. Há uma questão de história aqui. Ele quer saber o grupo em Israel que ainda se lembra dos grandes feitos que o Senhor realizara na história do povo e como foi pela mão de Deus, pelo poder de Deus, pela soberania de Deus, que o povo conseguiu se estabelecer ali. Porque o ponto para o relacionamento com Deus, o ponto para ter essa comunhão com Deus, especialmente nesse retrato que nos é demonstrado dentro do livro de Juízes, no Antigo Testamento como um todo, é confiança. Não é apenas saber quantos se lembram das guerras em Canaã, mas é saber quantos confiam no Deus que proporcionou vitória para o seu próprio povo
nas terras de Canaã. Afinal de contas, se o homem não confia em Deus, como ele entenderá a sua condição de pecador? Se o homem não confia em Deus, não crê em Deus, como ele suplicará o perdão pelos seus pecados? Se ele não crê em Deus, qual que é a razão para se viver uma vida de santidade? Se ele não crê em Deus, qual que é o sentido de se abrir aquele livro, aqueles livros chamados de Torá ou Pentateuco, e entender que aquele livro ou que aqueles livros são verdades? Não é apenas lembrar das guerras, mas é lembrar como Deus, que realizou grandes coisas, foi o Deus que levou aquela nação onde ela estava, e o Deus que proporcionou vitórias àquele povo, e fundamentalmente, se é o Deus que tudo pode fazer, é quem ao povo deveria adorar, estar fundamentalmente confiado. O texto ainda continua: e isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem. Essa parte que está entre parênteses é uma nota que foi colocada por escritores posteriores, aqueles que são chamados de escribas. Geralmente você vê na sua Bíblia, nós já comentamos isso na igreja, não há nenhuma dificuldade, que alguns textos encontram-se em colchetes e outros textos encontram-se entre parênteses. Não é o caso aqui. Esses textos que são colocados em parênteses, ou essas frases, esses pontos menores, que são colocados dessa forma, geralmente são porque em alguns manuscritos hebraicos eles aparecem, enquanto em outros manuscritos eles não aparecem. No caso aqui, há uma nota explicativa de um escriba, ou seja, alguém que estava copiando o texto, escreveu essa nota para interpretar e para entender o texto. Dizia aqui. Então veja, o que ele destaca é que Deus mesmo colocou o seu povo naquela situação e colocou Israel no meio de outros povos, os povos vizinhos, para que o povo desse testemunho e para que o povo conseguisse então expressar a sua confiança em Deus, olhando para o passado, e ao olhar para o passado, pensar no seu presente, também com os olhos postos no futuro, de como a nação deveria se portar diante daquele ambiente. E em muitos casos você verá que Deus não permite a destruição dos povos vizinhos. Deus não permite a destruição daquelas nações que estão ao redor de Israel, justamente para que o seu propósito aconteça. Bem, o verso 3, como vocês veem, é um verso que vai explicar o que acontece antes da nação de Israel no seu presente, ou seja, as nações que ali se encontram. Vejam só, 5 príncipes dos filisteus. Você se lembra que os filisteus, como se usa a expressão popular, são a pedra no sapato de Israel. Durante muito tempo, vocês verão apenas o aplacar dos filisteus após o período de Davi. Mas você passa pelo período dos juízes e lendo o livro dos juízes, e nós sempre convidamos a que vocês leiam esse livro, você verá que são geralmente os filisteus que se levantam contra os israelitas. No período de Saul, você nota também que são eles os grandes inimigos de Israel, e várias vezes Saul luta contra os filisteus e ele é derrotado pelos filisteus também. Mas é no período de Davi que há uma expansão territorial e os filisteus são mais aplacados. O período de Salomão já se torna um povo aparentemente vassalo de Israel. Mas 5 reis dos filisteus são preservados. Todos os cananeus, sidônios, heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal até a entrada de Hamat. Vejam quanta gente sobrou. Daquilo que Deus tinha dito, não sobra ninguém. Vejam quantos povos sobraram aqui e permaneceram. Não só pela incredulidade de Israel, mas essencialmente porque Deus quis preservar essas nações e quis manter estes povos e tratando com eles aos poucos, mas nesse primeiro momento para testar os seus filhos, neste primeiro momento para colocá-los em uma situação em que eles terão que viver
e se relacionar com influências de povos vizinhos, com culturas distintas, com práticas totalmente equivocadas, e como a nação de Deus se manteria. E o texto ainda no versículo 4 reafirma: estes ficaram para, vírgula, por eles, ou seja, por meio deles, ou por essas nações, por estes reis, o Senhor pôs Israel à prova. Deus colocou a nação numa situação muito difícil, para que ela pudesse dar testemunho da sua confiança, da sua fé. Ora, é muito parecido com aquilo que a gente pensa, no seguinte sentido: é muito fácil viver como santo, ou viver como alguém que crê em Deus, que ama a Deus, que tem amor pelo Senhor, num ambiente que tudo aponta para isso. É muito fácil você ser alguém correto dentro de um ambiente como esse que nós estamos, que é o ambiente de igreja. É muito tranquilo você experimentar a santidade quando você está cercado de pessoas que professam a mesma fé que você, que vivem a mesma espiritualidade que você, que têm os mesmos hábitos que você e congregam no mesmo ambiente que você, que têm a mesma fé. Mas aqui no caso de Israel é o contrário. Deus colocou o seu próprio povo para o colocar à prova e saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais por intermédio de Moisés. Diante de um cenário adverso, diante de um contexto estranho, diferente, em que outros povos tentariam influenciar Israel, o Senhor coloca o seu povo ali para perceber e para ver quem seria fiel à sua aliança, quem seria fiel àquilo que ele propõe, quem seria fiel aos seus mandamentos, todo tipo de lei que nos é disposta. Vocês lembram dos tipos de lei? Desde a lei moral, composta pelos 10 mandamentos, até as leis cerimoniais, as leis civis, e tudo aquilo que você nota no Antigo Testamento, no Pentateuco, que é essencialmente oposto àquilo que era pregado e ensinado e vivido pelos pagãos. A lei de Moisés é muito ampla. A lei de Moisés é uma composição minuciosa. Leiam, por exemplo, Levítico. Alguns irmãos e irmãs nossos têm dificuldade com o livro de Levítico, têm certo distanciamento de Levítico, dizendo que é um livro muito difícil, muito detalhista. Mas parem para perceber não só os detalhes do livro, mas por que esses detalhes? Por que cada ponto de uma liturgia deveria ser detalhadamente colocado ali? Por que há tantas minúcias? Por que eu tenho que ser tal tipo de animal? Por que tem que ser tal tipo de sacrifício? Por que cada sacrifício tem a sua forma de liturgia? Por que cada comportamento, cada situação tem a sua resposta imediata? Por que o relacionamento interpessoal tem que ser dessa ou daquela forma? Parem para pensar o porquê. Você entenderá que a razão para isso é porque essencialmente Deus é absolutamente santo. Mas o que Deus quer mostrar para o seu povo é que ele, sendo absolutamente santo, o seu povo não é. E é por isso que depois de ter exposto tantas leis, eu sempre coloco, olha, se vocês explicarem, o livro de Levítico mostrará tanto as minúcias quanto as respostas de Deus para o pecado humano. Há muitas leis aqui. E Deus coloca o seu povo no meio de tantas nações vínculas, para que o seu povo viva, se lembre e permaneça na vontade de Deus. No versículo 5, vejam só: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e fariseus, heveus e jebuseus, eles fizeram exatamente o contrário. Israel, a partir aqui, no capítulo 3, essa primeira parte, faz exatamente o contrário. O que eles fazem? Diz o verso 6:
tomaram de suas filhas para si por mulheres. Ou seja, das filhas dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Dessas filhas desses povos, tomaram os israelitas por mulheres. Aqui está o princípio daquilo que é comumente chamado de casamento misto. Qual é o problema de um casamento misto neste contexto, especialmente? No contexto da Nova Aliança também há algo traumático, mas aqui nós observamos que há o início de um grande problema. Por quê? Aqueles que são da parte fiel, ou que adoram a Deus, ou que servem a Deus como era o povo de Israel, ao tomarem para si esposas que são pagãs, naturalmente começam a se envolver com a idolatria, começam a se envolver com aquilo que é pecaminoso, começam a se envolver com os ídolos próprios das esposas. E o contrário também. Os maridos pagãos, ainda mais nesse contexto de uma sociedade patriarcal, influenciavam as esposas que eram das filhas de Israel. Apenas para vocês terem uma ideia, o homem mais sábio que já existiu, o homem que tinha uma lógica que extrapolava todo tipo de racionalidade humana, que só foi superado na sua inteligência e sabedoria por nosso Senhor Jesus Cristo, o rei Salomão, mesmo sendo o homem mais sábio do mundo, mesmo sendo o homem que tinha um local de vida, era o seu palácio, com tudo que havia de melhor, mesmo sendo filho do homem que era segundo o coração de Deus, que era o rei Davi, mesmo assim, ao se envolver com princesas de outros povos, ao se casar, o texto fala que ele se casou muito com mulheres de outros povos, com princesas de outros povos, e há algumas razões históricas para isso também, mas o texto fala que o seu coração se afeiçoou a essas mulheres. Ele se envolve com idolatria. E não só se envolve com idolatria, ele promove a idolatria dentro de Israel. Ele, o rei, filho do rei Davi, o homem mais sábio do mundo, constrói altares para deuses pagãos dentro de Israel, para que as suas mulheres pudessem prestar os seus cultos naturalmente. Então ninguém pode falar que é bom o suficiente, que é inteligente o suficiente, ou mesmo que é crente o suficiente, para de alguma forma não ser influenciado por uma cultura pagã. Olha o que acontece no texto. São indivíduos que experimentaram os milagres de Deus, são indivíduos que experimentaram do juízo de Deus em muitas situações, inclusive quando houve aproximação de mulheres estrangeiras em Israel, Deus mesmo puniu o seu povo por conta disso. Foi o povo também que recebeu a lei de Deus, e mesmo assim um povo que foi capaz de se esquecer da lei de Deus, um povo que foi capaz de negligenciar a lei de Deus, para casando-se com mulheres estrangeiras, ou casando-se com homens estrangeiros, cometerem pecado. Mas ainda o texto demonstra: e deram as suas próprias filhas aos filhos deles. Essa comunicação cultural, que para os povos era algo muito tranquilo, para os povos do Oriente daqueles dias não havia nenhuma dificuldade. Israel era uma exceção por conta do padrão moral, do padrão ético, do padrão religioso e espiritual de Israel. Israel deveria ser uma exceção. Por isso que quando estava no meio daquele povo, naturalmente faz essa comunicação de culturas. Mas aí o texto diz: e rendiam culto aos seus deuses. Lembre-se sempre disso. Quando Israel entra na terra de Canaã, é uma terra que está repleta de todo tipo de ídolo. É uma terra que está repleta de todo tipo de adoração, de todo tipo de culto, de toda a expressão que você puder imaginar
de liturgia existe na terra dos cananeus. E mais do que isso, a influência dentro do lar, a influência do marido pagão sobre a esposa israelita, e a influência de uma esposa israelita, aliás, uma esposa pagã sobre o marido israelita, se dá primeiro no ambiente da casa, mas notem o seguinte: a idolatria é muito atrativa. A idolatria é algo que chama a atenção, que traz brilho aos olhos, fundamentalmente porque a idolatria é a expressão daquilo que existe dentro de um coração pecaminoso. Primeiro, a dificuldade em relação ao Deus de Israel não era um Deus que poderia ser visto. Ao contrário, Deus enfatizava que qualquer imagem de escultura, qualquer desenho que fosse feito sobre ele, ou qualquer coisa que de alguma forma pudesse apontar para ele no sentido de demonstrar-lhe enquanto um ser humano, ou mesmo um bezerro de ouro, né, que era um patamar sobre o qual os deuses se assentaram, tudo isso deveria ser retirado da nação de Israel. Ou seja, Deus não poderia ser visto. Mais do que isso, um Deus que tem uma liturgia de culto muito complexa. Cada situação envolve um tipo de culto. Cada situação exige um tipo de sacrifício. Cada situação exige uma liturgia própria. Também, um Deus que é extremamente rigoroso quanto ao comportamento. Primeiro, o comportamento pessoal. O modo como as pessoas deveriam ter, a princípio, higiene. Higiene. O texto de Levítico, vocês poderão ver, é um incentivo que nós fazemos sempre, leia o Levítico. É um texto que é extremamente cuidadoso em relação à higiene. Como as pessoas deveriam se cuidar, como os homens deveriam se cuidar, como as mulheres deveriam se cuidar. Mais do que isso, não só no que diz respeito à materialidade, à higiene, mas como Deus tem cuidado com a santidade. Uma vida que deveria ser inteiramente dedicada ao culto, à oração, à reflexão, a lutar contra os pecados, a lutar contra aquilo que de alguma forma fosse ferir a relação com Deus. O Deus que, por exemplo, proíbe o adultério, o Deus que proíbe o roubo, o Deus que proíbe o cobiçar, o Deus que proíbe o assassinato, o Deus que proíbe aquilo que é uma disposição do coração humano que é mau. Mas além disso, o Deus que nas relações interpessoais dizia: ame o teu próximo como a ti mesmo. Vocês podem perceber que aquilo que Deus constrói é antagônico com aquilo que o ser humano quer. Ninguém quer prestar culto. Ninguém quer ter um Deus que não pode ser visto. Ninguém quer lutar contra os impulsos do coração. Ao contrário, quer se viver de modo que dê vazão aos sentimentos, ou como se usa a expressão popular, né? Seguir o que diz o coração. Então, o coração é mau, o coração é comum, o coração é enganoso. E por outro lado, eles têm a idolatria, que começava dentro de casa. A idolatria, por um lado, Deus ou os deuses podem ser vistos, podem ser tocados, podem ser sentidos. Você pode observar os nossos deuses, pode tocar neles, pode dirigir aquela imagem que representa o Deus maior, dirigir a seu coração, dirigir o seu culto, dirigir a sua prece. Além disso, você precisa ter cuidados pessoais, cuidados com o seu próprio corpo. Ao contrário, quantas vezes você observa o cenário de idolatria e ele geralmente é marcado por sujeira, geralmente é marcado por coisas imundas, por vestes mal cuidadas, por sacrifícios que são estranhos. Geralmente um pagão é visto como alguém que não tem sequer o comportamento, né, e as vestes asseadas, uma aparência física limpa. Não há nenhum problema. Sobretudo o comportamento que diz respeito ao culto.
O que acontece no mundo pagão? A morte acontece no mundo pagão. Prostituição cultural acontece numa liturgia pagã. Por isso que várias vezes você verá na nação de Israel, quando a idolatria entra, uma das práticas mais comuns posteriormente é construir um poste-ídolo. E nós já explicamos aqui na igreja o que é um poste-ídolo. E ao entorno deste poste-ídolo, prostitutas cultuais. E ali a orgia acontecia. Muitas vezes dentro do templo de Deus. A morte é algo comum por vingança. O roubo é algo comum. E tudo aquilo que há de pior acontecia dentro do ambiente pagão. Mas esse pior é exatamente o que o coração humano quer. O coração humano não regenerado, obviamente, mas é o que o homem quer, é o que ele aspira. E entre uma vida de santidade e uma vida que você pode fazer exatamente o que quer, que as pessoas passaram a fazer em Israel é abraçar o lado, abraçar o Deus, abraçar tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Mas não pense que Deus perdeu o controle. O próprio Deus colocou a sua nação no ambiente que seria exposta a todo tipo de ataque, para ver pais em Israel permaneceriam firmes na vontade de Deus, no desejo de Deus e nas leis que Deus mesmo tinha proposto a Moisés. A questão é, meus irmãos, será que nós, por nós mesmos, teríamos feito diferente esse povo? Talvez você esteja pensando que absurdo a nação de Israel ter feito isso. Como assim a nação recebeu tudo aquilo que Deus tinha dado, as leis, os milagres, a própria repreensão de Deus, e como assim agora, já numa posição dentro da terra de Canaã, tendo vencido as nações vizinhas, como o povo de Israel pôde se render à idolatria, tendo um Deus tão grande? Mas a pergunta é, você teria feito diferente? Por você mesmo, por você mesma, você teria feito diferente? É certo que não. Nós todos teríamos, se não tivéssemos passado pela regeneração, feito exatamente o que a nação de Israel fez aqui. E o texto aqui se coloca justamente para a instrução. Esse texto se encontra para as gerações futuras, até os dias de hoje, para a nossa instrução, para dizer que é necessário que tomemos cuidado com o nosso próprio coração, tomemos cuidado com as nossas próprias intenções, porque nós não somos em nada melhores que este povo aqui. Ao contrário, nós somos como eles. Nós pensamos muitas vezes como eles. E se nós hoje não fazemos o que eles fizeram aqui, é porque um dia alguém conseguiu resistir a tentações terríveis para que pelos seus méritos nós fôssemos alcançados. E é nesse ponto da história que nós tiramos as visões e tiramos o entendimento de nós mesmos para buscarmos compreender aquele que conseguiu vencer, o único que conseguiu vencer, e foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos na nossa liturgia o texto bíblico que tratava da tentação do Senhor Jesus Cristo. Há uma situação muito semelhante, se vocês se lembram do texto. O texto diz que após ter sido batizado, o Espírito, e ali é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, conduziu Jesus para o deserto, ou seja, colocou Jesus num ambiente de exposição para que o Senhor Jesus Cristo fosse tentado pelo diabo. Ele que não tinha pecado, ele que não tinha a corrupção original, ou a culpa original que nós temos, ou o pecado original que nós temos, foi exposto num deserto para ser tentado pelo diabo. Nós passamos por aquele texto, lemos aquele texto, e não paramos para observar a comunicação que existe diante da fragilidade humana, a comunicação que existe diante de uma falha que tinha acontecido lá atrás, quando também Deus colocou o homem
no ambiente perfeito, mas ao mesmo tempo um ambiente hostil, que era o jardim, com uma árvore. E você pode fazer a ligação dos dois textos, você perceberá que há muita similaridade. Primeiro, uma tentação que tem a ver com o físico, lá no caso de Adão e Eva. E a primeira tentação de Jesus Cristo passa é quando o diabo fala: se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Ele já tendo ficado um longo período sem se alimentar. E Jesus Cristo responde com a palavra. A segunda tentação no Éden, que diz respeito à confiança em Deus, o diabo tenta a mulher, demonstrando se ela deveria de fato confiar em Deus ou não. Pelo contrário, ele faz com que a mulher tenha dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse, é como o diálogo se estabelece no caso do Senhor Jesus Cristo, colocando o Senhor à prova, dizendo: você confia mesmo em Deus, então se lance daqui de cima, e Deus mesmo vai te sustentar. E Jesus Cristo responde, afastando de si aquela tentação. E a terceira tentação era, no caso, no Jardim do Éden, de um meio mais fácil para chegar a um patamar superior. Ou seja, toma do fruto do conhecimento do bem e do mal, e você será como Deus, ou você terá uma compreensão maior sobre o mundo. E no caso de Jesus Cristo, um meio supostamente mais fácil para ele ter para si todas as coisas. Jesus Cristo vence a tentação. No caso primário do Jardim do Éden, o que nós notamos é uma queda do primeiro casal, mas o segundo Adão, que foi também exposto pelo Espírito Santo a um ambiente adverso, um ambiente complicado, um ambiente que seria tentado, ele resistiu. E ele resistiu para que, pelos seus méritos, pela sua pureza, ele não só pagasse pelos nossos pecados, mas para nós conquistasse a vitória eterna. O nosso Salvador, quando é morto, e nós já comentamos um pouco sobre isso, na unidade das suas naturezas, é aquele que por um lado nos representa. Ele, enquanto a sua natureza humana, é aquele que nos representa. Por isso que ele não tem pecado. Por isso que ele não pode ter pecado, sequer poderia pecar. Porque ele recebeu sobre nós, por imputação, os nossos pecados e foi punido, de tal forma que a sua pureza é transmitida a nós, não por infusão, mas por imputação. Sobretudo quando ele não peca. Há um outro detalhe que também é muito necessário: ele cumpre toda a lei. E pelo fato de cumprir toda a lei, e há essa imputação dos seus méritos sobre nós, há uma abundante graça, há uma abundante vitória sobre nós, uma abundante glória sobre nós, de modo que nós somos capacitados pelos méritos de Cristo a vencermos o pecado, a lutarmos contra o pecado e a resistirmos às tentações. Isso não só sobre um, mas por conta da mesma unidade da pessoa teotrópica do nosso Salvador, a sua natureza divina é aquela que preenche toda a igreja e não só purifica toda a igreja, como também dispensa os seus méritos e a sua bênção sobre o povo de Deus. É por isso que hoje nós estamos aqui. É por isso que nós não estamos como esse povo aqui, nos misturando com o pecado. E se nós temos caminhado em santidade diante de Deus, não é por mérito nosso, não é por glória nossa, não é porque nós somos melhores do que um ou do que outro, mas é exclusivamente pelos méritos de Jesus Cristo, que na sua cruz perdoa as nossas faltas, mas também nos capacita para uma vida que melhor corresponde à sua santa vontade. Mas vejam, isso não quer dizer que nós ficaremos num ambiente em que não há exposição. Isso não quer dizer que nós não seremos colocados dentro de um contexto, ou no meio de um contexto, em que haja influências, pensamentos diversos, pensamentos que são culturais, pensamentos que são da nossa época, filosofias da nossa época, né, como os autores chamam, o Zeitgeist e tudo mais. Ao contrário, olha o nosso mundo. Veja o ambiente em que nós somos inseridos. Veja o ambiente em que você está.
A grande questão é como você se relaciona com o ambiente em que você está. Nós não somos chamados para nos colocarmos dentro de mosteiros, dentro de castelos, e aí nos protegermos de um mundo que é mau, de um mundo que é perverso, porque até mesmo dentro de um mosteiro acontecem muitos pecados, mas é no meio de uma geração ímpar. É no meio de um ambiente em que há o pecado, em que se respira o pecado, que nós somos colocados. E Deus ali nos coloca para que nós tenhamos condições de dar testemunho, de prevalecermos na fé e, sobretudo, testemunharmos sobre a graça de Cristo que já nos alcançou. A grande questão é se nós temos feito isso, ou se o ambiente em que nós estamos nos tem influenciado. O local onde nós estamos nos tem influenciado, os amigos que nós temos nos têm influenciado. É um problema que geralmente as pessoas atribuem a adolescentes e jovens. Fala-se, por exemplo, que é muito perigoso um jovem entrar na universidade, porque na universidade primeiro ele tem contato com o ateísmo de uma forma ferrenha. E por outro lado ele tem contato com o ambiente que influencia e que incentiva tanto o sexo quanto as bebidas alcoólicas. Mas os jovens vão à universidade e devem ir à universidade. A grande questão é se eles de fato são fiéis a Deus, são crentes, de resistirem às tentações e de testemunhar mesmo no ambiente de universidade. Mas não pensem que é apenas um problema dos jovens. Quantos homens mais experientes, quantas mulheres mais experientes, mais maduras, com famílias construídas, passam a viver uma dualidade, passam a viver uma vida que é dupla. Dentro da igreja é um correto, santo, coerente, é alguém que trata bem a esposa, alguém que trata uma mulher que trata bem o marido, que se apresenta como um bom pai, como uma boa mãe, como um bom filho. Mas dentro dos círculos privados, com os amigos, com aqueles que têm de alguma forma uma influência, é outra pessoa. O marido é muito crente aqui na igreja, só que com os amigos é um beberrão. Com os amigos é aquele que traz aquelas piadas de um teor horrível. Com os amigos é aquele que não pode ver uma mulher passando e já faz comentário. Isso quando não faz comentários diretos dentro do próprio ambiente de empresa, com funcionários que ali trabalham também. A esposa que parece muito piedosa, muito crente, só que no ambiente de trabalho, o tempo todo flertando com jovens, flertando com colegas de trabalho, e depois disso, no ambiente dentro de casa, ambiente problemático. Dentro da igreja parece um casal perfeito, mas dentro de casa é um marido opressor, é um marido irresponsável, é um marido que agride a esposa verbalmente, não tem respeito, ou então uma esposa que agride o marido verbalmente e não tem respeito pelo marido. Mais do que isso, insubmissa, rixosa, como diz o texto bíblico, né? Que é terrível estar dentro ou debaixo de um teto quando há uma mulher rixosa, aquela mulher que só reclama, ou o marido que só reclama. Mas por quê? Influências externas, influências de amigos, influências de amigas, influências das mídias sociais. Isso sem falarmos do ambiente de escola. Quantos problemas dentro do ambiente de escola? Quantos problemas você observa de jovens que têm se relacionado sexualmente, têm se envolvido com drogas, têm se envolvido com bebidas, têm se envolvido com homossexualismo, dentro do ambiente simples que é o ambiente de escola. E está lá o homem cristão, está lá o jovem cristão, está lá a criança cristã, está lá o adolescente cristão. A grande questão é o que nós fazemos dentro do ambiente que nós estamos. Como se tem sido como profissional? Como se tem sido como jovem dentro da escola? Como se tem sido como homem dentro de casa, como esposo dentro de casa, como filhos dentro de casas? Nós não somos colocados fora do mundo, nós estamos no mundo.
E nós necessitamos tanto do nosso Salvador que Ele mesmo na sua oração pede que o Senhor não nos retire do mundo, mas que nos livre do mal. Agora, se nós permitirmos que amigos que não têm compromisso com o Evangelho, não têm compromisso com a fé cristã, nos influenciem, sabe que o caminho será esse aqui. É idolatria. De qualquer sorte. Não é idolatria de você se colocar diante de um Deus, um ídolo, e prestar culto, mas todo tipo de idolatria. Se você tem se deixado levar por relacionamentos mistos, sabe que o caminho é esse aqui. Se você tem se deixado levar por influência ou por influenciadores de internet, especialmente os jovens, influenciadores de internet, que é um grupo de gente que não tem o que fazer, que vai para a internet e fala um monte de bobagem, o caminho é um caminho de morte. Ou ainda, se quem influencia a sua mente tem sido a televisão, a novela, tem sido as revistas, os jornais, com posições, com entendimentos que são contrários à Escritura Sagrada, o caminho naturalmente será a idolatria. Porque não pense que o mundo vai aplaudir o Evangelho. Não pense que o mundo vai amar o Evangelho, vai gostar do Evangelho. Ao contrário, o mundo tem repulsa. E muitas vezes ele parecerá mais atrativo. Afinal de contas, os meus colegas de trabalho todos bebem, por que eu não? As colegas, as amigas do trabalho, todas elas têm lá os seus casos dentro do trabalho, ou casos na vizinhança com outros homens, por que eu não? Os jovens, todos na sala de aula, se relacionam com pornografia, por que eu não? Ou se relacionam sexualmente com colegas, por que eu não? E questões desse tipo. Meus irmãos, as coisas que para o mundo são normais, comuns, nós, como servos de Deus, devemos ter repulsa. E não somos nós que devemos ser influenciados, ao contrário, a missão que o Evangelho nos dá é de influenciar as pessoas, é de atravessarmos as fronteiras e nós influenciarmos pessoas. Ao invés de ser aquele que pensa que pode ou que deve fazer tudo porque todo mundo faz, por que não ser aquele que na hora de um aperto que aqueles incrédulos têm passado, aquele com quem eles buscam conselhos? Por que não ser aquele ou aquela para que as pessoas se voltam quando estão com casos de doença dentro de casa e vão até você e falam: olha, eu preciso que você ore pela minha vida, eu preciso que você ore pela minha família? Por que não ser aquele, ao invés de misturar com as trevas, resplandece na luz do nosso Redentor? Por que não? Você pode ser desprezado, pode ser colocado de lado, mas especialmente você tem a companhia do Mestre, que mais do que te incentivar e te mandar espalhar a luz àqueles que estão ao redor, é aquele que te capacita a lutar contra as tentações. As tentações acontecerão. As chamadas do mundo são muito atrativas, porque correspondem ainda a uma natureza que nós ainda carregamos, o homem que nós ainda carregamos, e esperamos nos libertar dele quando fecharmos os olhos para este mundo e abrirmos os olhos da eternidade. Nós ainda temos uma natureza que vai passando pela santificação. Mas lembre-se, Cristo nos prepara, inclusive, para lidarmos com as tentações. O texto que nós lemos em Efésios é um texto fundamental para isso. Aquela armadura que o apóstolo Paulo coloca para nós é composta de todos os elementos que nós precisamos para lutarmos contra as tentações. Agora, se nós temos deixado a fé, se nós temos deixado a palavra, se nós temos deixado o Evangelho, se nós temos deixado as composições daquela armadura, como nós esperamos lutar contra as tentações? Nós estaremos numa guerra sem armas. E o soldado não vai à guerra desarmado, é certo que ele será abatido.
mas com aquela armadura que Deus nos concede por meio do texto bíblico. E fundamentalmente, observando a obra de Cristo em nós e a sua salvação, tudo aquilo que Ele já realizou para a nossa salvação, nós não somos influenciados pelo mundo, porque do mundo vem coisas terríveis e más, mas ao contrário, somos nós que saímos das nossas próprias fronteiras, que trazemos palavras de paz, de reconciliação, palavras de perdão que o mundo não pode oferecer, palavras de vida eterna, que apenas o nosso Redentor é quem pode conceder a todo aquele que nele crê. Nós estamos num mundo hostil. E como nós temos vivido neste mundo hostil? Deus mesmo nos colocou, não para sermos influenciados, cercados, esmagados pelos pecados, mas ao contrário, para percebermos a obra daquele que venceu toda a tentação, experimentarmos a graça em nós, experimentarmos o perdão em nós, experimentarmos a vida em nós e viver em santidade com aquilo que Deus nos concede, espalhar a salvação àqueles que estão ao nosso redor. Mas é certo que você não cumprirá tudo totalmente. Nós somos imperfeitos e falhos, nós pecamos. Mas a beleza do Evangelho consiste também em que quando nós pecarmos, temos advogado fiel, justo, que perdoa os nossos pecados, que limpa-nos as nossas iniquidades, que nos habilita novamente para entrarmos na batalha, certos de que a vitória suprema Ele já conquistou por nós, para a glória do Senhor. E assim nos abençoe. Quero convidar os nossos presbíteros, tomem assento conosco à frente, e nós prosseguiremos a ministração da ceia do Senhor. Então, os presbíteros se assentam, vocês podem perceber, nós já colocamos à disposição dos irmãos os elementos que serão usados na nossa ceia de um modo um pouco diferente. Então, nós pedimos aos irmãos primeiro da última fileira, em ordem, de cada fileira individualmente, que venham, peguem os elementos, retornem para o seu lugar, e após cada uma das fileiras retornar aos seus lugares, sucessivamente os irmãos vão pegar. Então, esperem o irmão das fileiras anteriores pegarem os seus elementos. Quando eles retornarem para os seus bancos, cada um poderá pegar o seu. Começando lá de trás, da última fileira. Nós aprendemos o texto bíblico, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, a partir do verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue,
do sangue da nova aliança, derramado por nós muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos e te louvamos nesta hora, porque temos prestado culto a Ti, culto este sincero, de corações que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Bom Deus, obrigado pelos hinos, obrigado pelas leituras da Tua Palavra, pelas orações, pela exposição da Tua Palavra. Nós também te agradecemos por este sacramento aqui disposto. Obrigado porque ele demonstra a Tua vida e a vida do Teu Filho em nós. Demonstra a redenção, demonstra a salvação em Cristo Jesus, no seu corpo e no seu sangue. Demonstra a vida pela morte do nosso Redentor, bem como a paz que temos nessa obra tão preciosa. Assim, Senhor, nós te pedimos que, em primeiro lugar, perdoe-nos os nossos pecados, que limpes os nossos corações, que limpes as nossas mentes e intenções, para que diante de Ti nos apresentemos puros, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Também, ó Deus, consagra estes elementos que foram retirados do uso comum, para agora simbolizarem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Senhor. Assim como os nossos corações, ó Deus, e que ao recebermos deste Santíssimo Sacramento, que não nos seja para condenação, mas para fortalecimento espiritual, por meio de Jesus Cristo, que está realmente presente entre nós. Nós, por tudo isto, te rogamos, agradecidos, em nome do nosso Salvador. Amém. Nos podem pegar, começando lá da primeira fileira, podem pegar os seus elementos. Podem pegar os dois cálices. Mateus, nosso Salvador enfrenta a última das suas tentações e aquela que marcou-lhe profundamente, quando ele pede a Deus, se possível, afaste dele o cálice. Há um momento muito amargo ali, no Getsemane, em que
Salvador, verdadeiramente temeroso pelo que lhe aconteceria, suplica a Deus. Mas ele, com suas forças inabaláveis, é aquele que é capaz de dizer a Deus que seja feita a vontade do Pai, não a sua própria, para que houvesse a salvação de todo aquele que crê. Nós estamos diante desses elementos que simbolizam o ato de amor do nosso Salvador, a sua entrega, a sua redenção e o seu amor por uma igreja que estava falida, por pessoas que estavam envolvidas pelos pecados, mortas em seus delitos e pecados, mas que ele soberanamente quis amar. O Espírito diz que o Senhor Jesus toma o pão, dá graças e o dá aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo. Corpo entregue para a redenção, corpo entregue para perdão, para a vida eterna. Ele continua nos convidando a que nós tomemos deste pão, corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós cantaremos a Deus no número 340, nós somos o que poderá colocar-se em pé. Oh
Façamos todos a uma só voz a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Redentor e Senhor, a comunhão e a santificação do Espírito Santo repouse sobre vós, irmãos amados, e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre.